Salve, salve galerinha! Voltamos aí para falar sobre os participantes aí do mercado de derivativos, sempre lembrando aí que em todos os cenários, mercado a termo, mercado futuro, mercado de swap, mercado de opções também, eles sempre vão participar, não é que tenha que ser específico de um mercado. Aqui nós vamos falar, e esse é um tema bem comum aí da sua prova, de perguntar o que faz cada participante dos derivativos. A gente vai explicar cada um deles aqui, relaxa, fica bem tranquilo que esse, apesar de ser um tema difícil, nós vamos transportá-lo aí para trazer isso da forma mais fácil. Lembrando, os derivativos é um contrato pensando no que vai acontecer no futuro em relação a um ativo, e esse contrato, obviamente, ele tem que ser cumprido. Existem cláusulas nesse contrato que devem ser cumpridas, e aí você precisa aí ter duas pessoas com opiniões distintas e contrárias que têm suas convicções e, obviamente, elas irão apostar sobre o que vai acontecer em relação a esse ativo. Cada um querendo ter o seu benefício, o seu retorno, o seu lucro. Falando agora sobre os participantes, que é mais fácil, a gente vai utilizar aí normalmente a figura do agricultor ou da agricultura, ou trazendo outros exemplos aí para facilitar o seu entendimento. O primeiro participante que a gente vai falar já está em tela, o hedger. O hedger é o camarada que ele quer se defender, certo? No popular, na gíria popular, você poderia chamar ele de cagão. Não é que ele seja cagão, não é que ele é medroso, ele simplesmente quer se proteger e, obviamente, pensando nessa proteção, ele abre mão de um lucro maior no futuro para não correr tanto risco. É aquele ditado de mais vale um pássaro na mão do que dois no sutiã. Ah, não, essa era a música do Mamonas. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando, né? A gente faz a piada aí para tornar a aula mais agradável, mais tranquila. E se você não lembra de Mamonas Assassinas, aí você está muito novo, vale a pena aí ficar de olho. Talvez hoje em dia não seria politicamente correto as músicas deles, né? Mas foi uma banda aí de muito sucesso lá nos anos 90. E como a gente tem um pouquinho mais de idade, a gente acompanhou isso também. Falando então sobre esse participante e não mais sobre música, né? Quem é esse participante? Quem é o hedger? E aí a gente vai utilizar alguns exemplos aqui. O mais fácil para a gente entender é o produtor rural. Lembrando, o professor já disse aí, eu sou do mato, né? Minha família é do interior, era da agricultura familiar. Apesar de não ter vivido muito tempo na roça, como a gente costuma chamar lá no Rio Grande do Sul, né? Eu acompanhei muito e entendo um pouquinho desse processo. Vamos utilizar esse exemplo então. Quem seria o hedger? Um dos melhores exemplos é o agricultor que acabou de fazer a sua plantação. Então estamos no mês de junho, ele acabou de fazer a sua plantação. Indiferente de qual seja a plantação, imagine aí, não é o caso, não é o mês de plantio, mas vamos imaginar então que ele acabou de plantar soja e ele vai colher soja lá no final do ano. Lembrando, né, isso são situações hipotéticas só para a gente poder contextualizar. Quando ele planta, ele tem uma expectativa de colheita, existe estudo inclusive para saber quanto que ele vai conseguir colher, mas não existe uma garantia dessa colheita e também não existe uma garantia de preço, digamos assim, né? Imagine só, ele pagou, existe aí a questão da terra, existe as intempéries que pode acontecer, né? Daqui a pouco aí uma chuva muito forte, muito tempo de chuva, muito tempo de estiagem, que é a falta de chuva, né? Essa seca durante muito tempo pode atrapalhar aí a produção da lavoura de soja ou de qualquer outro produto agrícola ali que ele tenha plantado. Então ele nem sabe se vai colher e quanto vai colher. Então é um risco muito grande para esse produtor, principalmente porque a janela entre o momento que ele planta e aí ele precisa de recurso para plantar, ele precisa mexer com a terra, ele precisa comprar semente, então ele tem um gasto bem grande nesse momento e só lá no futuro, quando ele vender essa soja, por exemplo, é que ele vai receber e, óbvio, quando ele planta, ele não tem nem a certeza se ele vai conseguir vender, se ele vai ter algo para vender. Pensando nisso tudo, existem diversas situações, óbvio, existem aí seguros, né, agrícolas aí para essa lavoura, né? Em alguns casos é chamado de custeio agrícola, né? Que você pega um crédito ali para poder fazer essa plantação e tem um seguro, caso aconteça algum problema ali por intempéries, né, por questões climáticas, você teria aí pelo menos esse recurso ressarcido, né, para que o agricultor não tenha aí tanto prejuízo. Mas vamos imaginar que deu tudo certo, que ele plantou e lá no final do ano ele conseguiu colher. E aí ele chega em dois cenários possíveis. Quando ele colhe,
existe a possibilidade de ter dado uma ótima safra naquele ano e por leis de oferta e demanda, lembra-se, oferta e demanda, quanto mais produtos você tem e menos compradores, quando começa a sobrar produtos no mercado, o preço sobe? Não, você tem que reduzir o preço e aí, obviamente, não é tão viável você comercializar. Então, imagine que para produzir uma saca de soja, hipoteticamente, você gaste aí R$30, certo? Hipoteticamente, esses são números aí que eu desconheço hoje, mas custa R$30. Ao final da colheita, se deu uma super safra aí, e o preço cai, daqui a pouco, para você vender uma saca de soja, talvez ela custe 30, ela esteja pelo preço de venda de 32, 35, 40, 150, 180, tudo vai depender do que aconteceu nesse período. Mas em alguns casos ele pode ter um prejuízo e até mesmo o custo dele de produção ser maior do que o custo de venda. E aí, obviamente, o prejuízo é bem grande para esse agricultor e a mesma ideia vale para qualquer outro ativo. Então, esse hedger, esse camarada que ele quer se proteger, ele imagina o seguinte, bom, eu gastei 30 reais para produzir. Se eu conseguir vender por 50, baita negócio. Por quê? Eu garanti o preço, que eu gastei os 30 e tenho mais 20, hipoteticamente, certo? Então ele diz assim, esse é um ótimo negócio para mim, é o mínimo que eu preciso aí para eu sobreviver e aí depois fazer um novo plantio e continuar a minha vida. Pensando nisso, esse hedger, esse camarada que ele quer se proteger, porque ele não sabe o que vai acontecer lá no final do ano de 2021, ele abre mão de parte do lucro. Como assim, professor? Imagine que no final do ano, ao invés de 50, certo? Essa saca de soja ela pode estar sendo vendida por 100, 120, 170, né, por 70 reais, por 60, então ele teria um lucro maior, mas ele abre mão dessa possibilidade e vende o direito de alguém comprar lá no final por 50 reais, certo? Professor, mas quem é que vai comprar essa saca? Qualquer pessoa que acredite que no futuro, no momento da colheita, no final do ano, a saca de soja vai custar mais do que 50. E aí essa pessoa pode comprar por 50 e revender para outra pessoa pelo preço que estiver valendo, 60, 65, 52, 51 e assim por diante. Óbvio, os dois tomam risco, certo? Porque a pessoa que acredita, por isso que são opiniões contrárias, por isso que são pessoas aí que têm opiniões distintas e contrárias, porque um acredita que pode chegar lá na frente, o agricultor, e esse produto, essa soja, estar mais barata, ou melhor, estar a menos de 50 reais. Isso pode acontecer. E ele então abre mão de um lucro maior e diz assim, ó, 50 para mim já é o suficiente. E do outro lado nós temos uma pessoa, certo? E essa pessoa, ela obviamente ela está pensando em um lucro maior. Por quê? Você vai comprar mais barato, muitas vezes, ou na maioria das vezes, essa pessoa que está fazendo esse contrato de derivativo, né, não o hedger, a pessoa que está fazendo o contrato com ele, ele nem planta soja, ele nem planta, nem é um produtor rural, é só alguém que quer ganhar mais dinheiro, então ele vai comprar por um valor e vender por outro. Basicamente essa é a ideia de derivativos de modo geral. Esse hedger, ele pensa nessa proteção e do outro lado, então, nós temos esse outro indivíduo aqui que é o especulador, que é esse indivíduo que está apostando contra, que tem um pensamento diferente. O especulador não é o cagão, é o aproveitador. Não é que ele está se aproveitando, né? Óbvio, ele quer ganhar, ele quer ter lucro e, óbvio, ele assume um risco para ter esse lucro. E o ganho dele, basicamente, é a diferença no valor que ele pagou para o valor que ele vendeu. Ele faz um contrato de derivativo com esse hedger, com essa pessoa, esse agricultor que quer se proteger, por exemplo, né, em relação à venda da sua saca de soja, e eles estipulam um preço. Então tá, é 50 reais o preço, certo? Certo, 50 reais, ótimo, perfeito. Lá no final do ano, em dezembro, o especulador vai comprar a quantidade de soja ali que foi estipulada, ok?
por R$50 cada saca. Se lá no final do ano essa saca estiver custando R$60 no mercado, não tem problema, ele vai pagar 50 e depois ele revende, certo? Então ele vai ter essa diferença, esse lucro aí de R$10 por saca de soja. Ele é o especulador, é o camarada que quer ganhar. Por outro lado, o hedger, o indivíduo que quer se proteger, se chegar no final do ano e tiver 60, ele não pode vender por 60, ele vai ter que vender pelo preço combinado de R$50. Contudo, ele está protegido porque se no final do ano estiver custando 45, ou estiver custando 40 ou 30, e ele talvez fosse ter um prejuízo, ele não teria às vezes nem recurso para plantar novamente, esse indivíduo ele está protegido porque o especulador, o indivíduo que se arriscou, vai ter que pagar os mesmos 50, mesmo que o mercado esteja vendendo a 20, 30, indiferente. O contrato foi feito e ele deve ser cumprido. Esses são dois dos principais participantes do mercado de derivativos. Hedger, o cagão, o medroso, o camarada que quer se proteger. E o especulador, o cara que se arrisca, o bonzão, o corajoso. Esse, ele assume um risco diferente porque ele quer ganhar na diferença entre compra e venda. Esses dois aí ficou fácil de entender, eles são opostos, têm pensamentos opostos e você já entendeu o que cada um deles faz. Por fim, nós temos então o terceiro participante, que é o arbitrador. E o arbitrador não é o camarada que vai conciliar isso tudo não, tá? Só toma cuidado em relação a isso. O arbitrador, ele até intermedia negociações, mas a ideia principal dele é a regulação de preços. De que forma? Ele ganha dinheiro na ineficiência do mercado. A diferença de um mesmo ativo que ele compra em um lugar e vende em outro. E esse arbitrador, óbvio, ele não é burro, ele não é louco, então ele sempre atua aí com operações simultâneas, já fechadas. Imagine o seguinte, em dois locais diferentes, ele vai pensar na saca de soja. Vamos imaginar aí para a gente não fugir do mesmo assunto. Em um lugar, ela está sendo vendida a R$30. Em outro, está sendo vendida a R$35. Entende que existe uma oportunidade nesse momento? Ele pode comprar por 30 e vender por 35, ganhando R$5 em cada um dos ativos. Então, esse arbitrador vai tentar atuar nesse sentido. Ele vai aproveitar essa ineficiência do mercado. Porque se a saca de soja ela é padrão, tem o mesmo peso, a mesma quantidade de quilos, é o mesmo produto, ela não pode ter uma variação tão grande. Concorda comigo? Mas o mercado às vezes apresenta esse tipo de variação e o arbitrador fica de olho nessa ineficiência e ele compra onde está mais barato, vendendo onde está mais caro. Mas óbvio, como eu disse, ele não é louco, ele não é burro, então ele já fecha a negociação aqui com o camarada que está pagando 30 e diz assim, ó, eu te vendo tantas sacas de soja a 30, pode ser? Pode. E ele vem aqui e compra, certo? E fecha o mesmo contrato de compra por 25 daquela quantidade. Então, no mesmo dia, basicamente, às vezes ele já faz essa negociação, compra 25, vende por 30 e automaticamente ele ganha dinheiro aí, às vezes até mesmo sem desembolsar R$1 do bolso. Ele pede um prazo aqui de 2, 3 dias para esse camarada que está vendendo a 25 e recebe aqui a 30, depois paga e ficou com a diferença do valor. Ganhou dinheiro na ineficiência do mercado. Isso acontece por muito tempo? Não. Óbvio que não. Essa ineficiência ela é corrigida pelo próprio trabalho desse arbitrador quando existe. Porque o mercado começa a perceber, pô, mas por que esse cara está comprando tanto aqui e logo vendendo? Existe uma diferença aqui. E aí, obviamente, esse indivíduo que estava vendendo muito barato, ele começa a aumentar o preço. Ou esse indivíduo que estava pagando muito caro, pagando acima do valor de mercado, ele percebe que está pagando acima e ele começa a pagar menos. E aí você começa a nivelar e aí todo mundo volta a vender aí na casa dos 25 ou todo mundo vendendo na casa dos 30, certo? Então isso é bem mais tranquilo, mas esses são os três principais participantes. Hedger, o cagão, o camarada que quer se proteger. Especulador, aquele que quer ganhar dinheiro, certo? Na diferença de compra para a diferença de venda. Ele vai assumir maior risco. E arbitrador é o camarada que ele está aí operando na ineficiência do mercado. Compra mais barato, vende mais caro. E isso acontece frequentemente. Esses são os participantes. A gente vai falar um pouquinho mais sobre eles no decorrer do tema de derivativos. A partir da próxima aula a gente começa aí a falar de cada uma das modalidades de derivativos. Fica tranquilo, relaxa, as aulas aqui são um pouquinho mais longas, um pouquinho mais pesadas, mas é para você entender e ir muito bem na sua prova. Te encontro na próxima aula. Até lá!